Fala pessoal, boa tarde. Hoje nós vamos para a nossa sétima live dessa maratona, né, de lives voltada à inovação, gestão, liderança, empreendedorismo. E hoje aqui o convidado é o Vitor Torres, ele que é fundador e CEO da Contabilizei, que é o maior escritório de contabilidade online aqui do nosso país, quiçá das Américas, né? Então hoje esse bate-papo vai ser muito interessante. O Vitor vai falar aqui pra gente o que levou a ele estar criando uma plataforma de contabilidade online, né? Ele já está aqui na área, eu vou estar adicionando aqui ele. Fala, Vitor. Fala, Bruno. Tudo E bem, aí, cara? cara? Tudo contigo. Maravilha. Bom, tirando essa crise aí que nos pegou de surpresa, né? É, Mas as a coisas crise que estão ninguém caminhando planejou. bem, né? É. Maravilha. Você está me ouvindo bem? Te escuto. E você? Perfeitamente. O Instagram está com uma Que certa bom. instabilidade, né? Mas eu acho que tá, o áudio está bom, a imagem está boa. Perfeito. Bom, Vitor, primeiro parabéns aí pela tua jornada, pela tua trajetória, primeiro como líder, como empreendedor, né, à frente da Contabilizei. Eu, particularmente, fui cliente aí no início da minha operação, né, com a Contabilizei, funcionou muito bem. Então, como cliente, como admirador da tua marca, né, esse papo aqui vai ser incrível. Gostaria que você começasse falando aqui para gente o que te levou, né, a tá criando a Contabilizei, né, quais foram as oportunidades que você enxergou nesse mercado, como que a Contabilizei se destacou ao ponto de se tornar aí a líder, né, em aberturas de empresas e o maior escritório aí de contabilidade online, né? Conta um pouquinho da tua trajetória aí desde o início para a gente. Legal. Acho que a gente tem que fazer uma viagem no tempo aqui, voltar para 2011. Naquela época eu tinha uma empresa também de educação corporativa. E aí, como qualquer empresário, eu abri o meu negócio, tinha que ter um contador, e para mim o contador sempre foi um processo lá com muita fricção, né? Seja fricção de alto custo, seja fricção de entender um pouco as minhas perguntas, que eu não conseguia entender as respostas dele, que era muito técnica, às vezes demorava demais, enfim. Para mim, então, o contador era um assunto assim meio nebuloso. E quando eu conversava com outros empreendedores, era a mesma coisa. Eu falava, pô, cara, você tem algum contador para me indicar, enfim. E aí eu comecei a pensar nisso, né? Eu comecei a pensar que poderia existir alguma forma de melhorar a contabilidade, melhorar a forma como contabilidade era oferecida. E aí fui pesquisar como é que a contabilidade era feita, fui mapear processos dentro do escritório de contabilidade. Todos os contadores que eu conversei acharam que a minha ideia era maluca, que não quer dar certo, que o governo tinha complicado tudo e que, né, tem que fazer na mão mesmo. Então no início foi super difícil assim ter pessoas que acreditassem nessa maluquice que é pegar um escritório de contabilidade e tentar atender diversas cidades, né? Então naquela época 2011, 2012 ainda continua assim, né? Para a grande maioria do mercado é que um contador atende 80 a 100 clientes e geralmente atende no bairro dele ou no máximo na cidade. E a gente veio com essa ideia maluca de falar, não, vamos atender todas as cidades, vamos, né, atender milhares de clientes. Então, parecia um projeto muito grandioso em 2011, 2012, mover para uma contabilidade online. E aí o que eu enxergava era isso, né? Que era impossível de fazer. E aí tinha outras pessoas falando para mim, não, cara, o cliente nunca vai contratar um contador online, ele sempre vai querer ter o telefone do contador, tomar café com o contador, etc, etc. E aí eu pensei, não, acho que o mundo né, a gente cada vez vai fazer mais coisas online, vai ter essa liberdade e essa tranquilidade de operar online, assim como a gente está fazendo a live hoje, né? Lá em 2011, 2012 parecia meio nebuloso. E aí, a partir de 2012, eu comecei a investir na companhia, meu tempo, enfim, em 2013 eu investi 100% do meu tempo, deixei minha empresa, vendi minha empresa para as outras sócias e comecei a trabalhar na Contabilizei. E aí, em 2014, janeiro de 2014, foi o primeiro ano de operação da companhia, foi onde a gente começou a Contabilizei.
Aí, fazendo um fast forward para hoje a gente tem mais de 10 mil clientes, né? Então, comparando com o contador tradicional, que tem mais ou menos 80 a 100, a gente tem uma equipe de quase 400 guardiões, que a gente chama, que são os nossos profissionais que estão trabalhando em Curitiba e São Paulo, e a gente atende mais de 45 cidades no país, então, as principais cidades a gente está atendendo. A gente já recebeu mais de 80 milhões de reais em investimento de fundos, né, internacionais. A gente recebeu do pessoal da Casec, o primeiro fundo que investiu na gente, que são os fundadores do Mercado Livre, que investiram no Nubank, investiram Viva Real, investiram em várias empresas bacanas. Aí também entrou o IFC, que é o braço de investimentos do Banco Mundial. Então, o Banco Mundial investiu na Contabilizei também. Temos investidores em Nova York, nos Estados Unidos. Então, assim, de uma ideia impossível, a gente conseguiu fazer algo possível e ajudar principalmente o micro e pequeno empresário, que esse sempre foi o foco da companhia. E continua sendo? Hoje o foco da companhia ainda continua sendo ali o micro e pequeno empresário? Perfeito. Bom, incrível a tua trajetória, sim, cara. Sim, continua e vai continuar sendo. Isso está no DNA da companhia, né? Muito interessante. Agora, você falou um ponto muito legal, que é sobre a questão burocrática. Quer dizer, não tem nada de legal nisso, mas é uma dificuldade que eu percebo que muitos empreendedores têm, né? Em ideias inovadoras, em ideias disruptivas, algo que vai melhorar a performance, né? A experiência do usuário, a produtividade do cliente. E aí o que eu percebo é que nós temos medidas governamentais, né, que vão de encontro à inovação. Né? E isso, muitas startups sofrem com isso. Né? Diversas startups vêm sofrendo muito com essa questão da burocracia do governo. Né? Então, como é que isso impactou aí você falou um pouco sobre isso, né? Da parte burocrática governamental, etc. Mas como é que vocês driblaram essa questão? Porque isso esbarra muito no aspecto de inovar, né? Eu percebo que muitas startups acabam se esbarrando nessas deliberações governamentais, né? E isso acaba dificultando muito o início da tua operação ou até mesmo ali a prosperidade da operação, né? Então, como é que vocês conseguiram driblar esses aspectos governamentais, essa burocracia, né? Vocês tiveram muitas dificuldades nesse aspecto? Sim. Sim, eu acho que uma das características mais importantes, eu acho, de qualquer empreendedor, e quem está nos assistindo aqui, empreendedor, sabe disso, é resiliência, né, cara? E a gente tem que ser resiliente, mas eu acho que quando você está entrando numa situação, montar uma empresa nunca é fácil. E se você quer montar uma empresa para mudar o status quo de uma indústria que está operando da mesma forma há anos, você precisa, de fato, conhecer muito bem a indústria. E logo no começo, eu não conhecia muito bem da contabilidade, da burocracia, né? Eu tinha um contador. Mas eu comecei a ler tudo, a ler tanto e a entrar no detalhe, que eu comecei a entender algumas nuances, algumas formas da gente poder trabalhar 100% legal, mas que a maioria das pessoas não se dá o trabalho de ler e ver que tem um direito, que vê que tem um dever, sabe? Aquelas coisas bem no detalhe. Então, eu trabalhei muito em entender, assim, eu passava, às vezes, algumas noites em claro para, de fato, aprender o mercado que eu estava entrando. E isso permitiu que a gente pudesse encontrar caminhos, sempre dentro da legalidade, de como que a gente pudesse atender toda a burocracia e toda a legislação vigente. A maioria das pessoas querem, não, vou chamar um advogado, mas poucos advogados que entendiam do segmento de contabilidade, poucas pessoas que, de fato, têm esse conhecimento, né? Então, às vezes, eu acho que como empreendedor, a gente tem que colocar na sua cabeça ali e viver isso. E foi isso que eu fiz no começo. Isso é muito interessante. Vocês têm um serviço que é o contador ali que vocês disponibilizam, né, em um dos planos, que é o atendimento 24/7, né? Isso é interessante pelo seguinte, muitos empreendedores aí acabam se esbarrando em alguns aspectos na parte da contabilidade, na abertura de filiais, né? Em algumas cidades, elas têm ali um regime contábil diferente, você tem que estar ali fazendo as declarações, né? E o contato com o contador, isso é um ponto bem legal, né? Porque nem todos os contadores, hoje em dia, eles são capazes de atender, sobretudo, startups, né? Porque os aspectos dali da contabilidade, eles são muito variáveis, né?
E dependendo de acordo com o modelo de negócio, isso muda muito, né? Então, quer dizer, você ter ali um time de contadores que possam estar entendendo a tua necessidade, para onde você está indo, onde você vai chegar, para poder fazer ali toda a parte contábil, isso é fundamental, né? Porque empreender é interessante, você precisa ter resiliência, a jornada é difícil, existem diversas barreiras, mas é fundamental que você tenha um apoio contábil e jurídico desde o início, isso eu falo para todos os empreendedores, né? Porque se você se aventurar ao mercado, né, sem um respaldo jurídico e contábil, a probabilidade de você entrar ali num beco sem saída é muito grande, né? Então, isso que vocês fazem, disponibilizar contadores para estar atendendo ali os empreendedores, isso é fundamental. E é bem bacana a forma que vocês atendem, né? Agora, Vitor, deixa eu fazer uma pergunta. De que forma essa crise impactou? Porque muitas empresas, hoje a gente vê que, eu diria que 80% das startups, né, elas têm caixa para, no máximo, 27 dias, né? E essa crise vem impactando muito. Aqui no Brasil, a gente tem uma cultura, você falou da tua trajetória de captação de investimento, isso é fundamental para que a tua companhia cresça. Isso acaba sendo uma trajetória muito, muito comum dentro de uma organização exponencial, né, que vem crescendo. Então, isso acaba acontecendo. Mas acontece que muitos empreendedores ainda têm aquela mentalidade: eu vou criar a minha startup, porque isso vai ter um resultado muito grande, eu não preciso ter o fluxo de caixa, eu não preciso ter caixa, o mais importante é focar na minha quantidade de usuários, porque isso vai chamar a atenção de investidor. E aí o que acontece? Vem uma crise, né? Os empreendedores estão ali com as suas startups, com as suas companhias, naquela zona de conforto, né? Sem olhar para os lados, sem olhar para a concorrência. Vem uma crise como essa, ele tem caixa para no máximo 2 meses, né? Então, quer dizer, ele fica com a operação ali num risco, um alerta máximo, né? E muitos empreendedores acabam olhando empresas que chegando no status ali de unicórnio, né? E acham aquilo interessante e acreditam que a sua trajetória vai chegar nesse nível. Mas eu bato muito na tecla que todo empreendedor tem que focar desde o início no seu unit economics, né? Ele tem que focar no fluxo de caixa, tem que focar em ter recebíveis ali, ter um modelo saudável para poder crescer, até mesmo para despertar ali a atenção de fundos de investimento, né? Para fazer com que o seu negócio cresça. E eu costumo dizer também que quando o seu negócio vem crescendo, quando você já está ali tracionando, né, os próprios investidores, aí, investidor anjo, fundo de venture, até chegar no Series A, né, eles batem na sua porta, se o seu negócio é sexy a ponto de ser atrativo para o investidor, né? Então, como é que você enxerga essa crise e essa necessidade que empreendedores precisam para ter ali o caixa acumulado a ponto de ter sua operação em crescimento ali de uma maneira próspera e saudável? Sim, eu acho que o caixa ele é a condição vital, né? Final e a consequência. Se você tem caixa, é a consequência do quão forte o teu negócio tá, né? Eu acho que antes disso a gente tem que ser mais fundamentalista num negócio. Então a gente tem que criar um negócio que de fato resolva um problema e que de fato agregue valor. E às vezes a gente acha que a gente está agregando valor por só oferecer um produto mais barato, ou a gente está, né, porque está na hype, alguma coisa assim. Então, a crise ela vai limpar de fato aquelas empresas que não estão resolvendo um puta pain point pro mercado e não estão agregando valor suficiente. E aí a consequência disso é que elas vão ficar sem caixa e logo elas vão morrer, né? E aí quando uma empresa ela resolve um problema, ela é bem gerenciada, ela está analisando todos os unit economics dela, né? Está olhando a margem de contribuição, ela está olhando a margem bruta. Então quando tu começa a olhar exatamente as métricas que mostram que o teu negócio é saudável, você entra na crise, obviamente, preocupado, você entra na crise com aquela análise conservadora de caixa, então vamos refazer tudo, mas tu sabe que o teu negócio ele vai ser resiliente com essa crise. E é justamente isso que a gente está fazendo na contabilidade. Então, a gente entendeu que, claro, todo mundo sofre impactos, a gente se readequou, a gente se estabilizou, entendeu como que a gente, né, continua vendendo, a gente entendeu como que a gente continua retendo os nossos clientes, e agora a gente está numa linha, vamos lá, numa trajetória super saudável dentro de um ambiente super incerto, maluco, que é o Covid. Mas fundamentalmente é essa análise de eu estou resolvendo de fato um problema. Aquelas empresas que não estão resolvendo um problema forte, elas vão ser
wipeout, né? Elas vão ser limpadas com essa onda que vem o Covid e a onda que vem depois da recessão, né? Sim. Um aspecto também muito importante para qualquer companhia, né, é a cultura forte, né? Eu costumo dizer que a cultura ela deve ser mantida desde o day one daquela operação. Agora, o que deve mudar, e isso é um aspecto que nem todos os líderes, né, enxergam, é a questão da mudança constante das estratégias. A estratégia é importante que a companhia tenha para que você consiga moldar o seu negócio para qualquer adversidade que o mercado imponha, né? Seja de uma concorrência, seja do modelo se tornar obsoleto, né? Então, eu percebo que todas as companhias, todas as startups, principalmente, né? Aqui eu acho que é o centro do nosso papo hoje, a maioria das startups que não olham a estratégia como um epicentro de transformação, de inovação, elas tendem a se tornar obsoletas e acabam entrando aí no Vale da Morte, né? Mesmo entrando no momento de tração, né? Eu costumo dizer que quanto mais alto é a tua perspectiva de crescimento, sem o processo de inovação e constante mudança nas estratégias, isso tende a você estagnar naquele patamar sem conseguir sair daquilo ali, né? Então, como é que você enxerga hoje a cultura no ambiente de startups, no cenário de empreendedorismo? Aqui tem muitos empreendedores que estão nos ouvindo, né? Então, esse comparativo entre cultura e estratégia no aspecto da gestão. Como é que você aplica isso dentro da Contabilizei? Como é que você enxerga o quão importante é isso para as outras companhias que estão iniciando agora ou que estão aí no meio da trajetória? Sim, eu acho que tem alguns pilares para você consiga montar uma grande companhia, né? Então tem alguns elementos que você tem que ter uma visão de longo prazo, você tem que ter uma estratégia boa, você tem que de fato estar resolvendo um problema e agregar valor. Então tudo isso é importante. Mas aí tem alguns pilares que suportam isso, né? Vão suportar o crescimento da companhia, vão suportar o desdobramento das estratégias em execução. E para mim existem praticamente três pilares de fato que fazem a estratégia funcionar, que fazem você de fato resolver um problema. E os três pilares são pessoas, cultura e capacidade de execução. São essas três coisas, né? Então você tem certeza que você tem as pessoas certas para jogar o jogo e não necessariamente as pessoas certas são aquelas que estão sempre desde o início da empresa. Então você vai conseguir, né? Um exemplo simples quando a gente começa uma empresa, às vezes a gente não tem todos os recursos para contratar o melhor profissional do mercado para nos ajudar. Isso é normal. Então, a gente pega o recurso que a gente consegue, né? E se a pessoa não crescer junto com a companhia, provavelmente ela vai ter que sair da companhia e dar espaço para outros. Isso é um processo natural. Mas entender como empreendedor que existem pessoas que nos trouxeram até um lugar e não vão ser as pessoas que vão nos levar para frente, né? E ao mesmo tempo você ter pessoas certas que elas não conseguem entregar valor hoje, mas daqui a 1 ano, 2 anos, se desenvolvendo da companhia, elas vão conseguir entregar um valor muito forte. Então esse é o pilar de pessoas. Aí tem o pilar de cultura, que é a pergunta que você me perguntou, né? E cara, a cultura para nós, assim, a gente é meio bem xiita com relação à cultura. Muitos desligamentos a gente faz na companhia por não ter aderência à cultura. Tá com algum ponto que tá assim tangencia a cultura. E aí, por mais que a pessoa entregue resultado, por mais que ela tenha uma capacidade técnica muito forte, a gente não consegue trabalhar com essa pessoa, nem a equipe consegue trabalhar com essa pessoa. Então, a cultura, a gente acaba sendo um fator de turnover dentro da empresa, né, de desligamento forte. Mas uma cultura forte, ela faz com que você precisa você pode dar mais autonomia para a equipe, você precisa controlar menos, você com uma cultura forte, você sabe que a equipe está alinhada naquilo que é importante para tocar o dia a dia. Então a cultura para mim é a espinha dorsal, por isso que eu estou deixando ela no meio, como segundo ponto, né? E terceiro é a capacidade de execução. Nada adianta você ter pessoa certa, cultura certa, mas não conseguir implementar. Mas voltando para a cultura, cara, assim, é uma pergunta que, olha, dá uma live inteira só para falar de cultura e a gente é bem chato com relação à cultura. A gente aprende muito de cultura, não estou dizendo que a nossa empresa ela é a melhor cultura do mundo, mas à medida que a empresa vai evoluindo, a gente vai evoluindo a cultura também, vai entendendo, vai ficando mais maduro de como trabalhar a cultura dentro. Mas fundamentalmente a cultura quem dá no começo é o fundador, é o empreendedor. Então a equipe, a empresa vai ser exatamente um espelho
do empreendedor. E esse espelho, na verdade, nada mais é do que a cultura, né? Então, tudo aquilo que o empreendedor fizer, tudo aquilo que o empreendedor colocar para dentro da equipe, colocar para dentro da empresa, essa vai ser o modus operandi. Então, as pessoas estão entrando e vão dizer, então é assim que se joga o jogo aqui dentro. É assim que se joga o jogo baseado no teu comportamento, na tua atitude, nas tuas ações. E como o Rony, lá da reserva, costuma dizer, né? O exemplo arrasta, né? Então, toda empresa, né? Ali o líder tem que deixar isso bem claro no início, né? Eu percebo algumas lideranças hoje, ainda mais dentro de startups, né? Que confunde muito esse aspecto da cultura na condição de ter aqueles colaboradores ali, alguns desalinhados, mas daquela expectativa de que o cara está desalinhado agora, mas eu acredito que esse camarada ele vai conseguir ali se adequar à cultura da empresa. E, na verdade, aquilo ali acaba contaminando ali, entre aspas, né, toda a operação. Então, essa capacidade de você tornar isso muito claro para todos os colaboradores é fundamental para o crescimento do teu negócio. Porque se você tem ali colaboradores que não estão enxergando para onde a tua embarcação está indo, provavelmente aquilo vai comprometer a tua operação, né? Então, isso é um aspecto fundamental. Mas, Vitor, vem cá. O que você hoje enxerga aí no cenário pós-apocalíptico, né? Pós-crise? Né? Ontem na live aqui eu coloquei a situação, né? Essa provocação de que hoje, pela primeira vez na história, né, a gente está numa posição que podemos criar soluções, né? Podemos adaptar os nossos negócios de acordo com essas mudanças que estão sendo impostas hoje no nosso dia a dia, seja no lado pessoal e no lado profissional, né? Antes, todas as mudanças elas vinham de fora para dentro. Geralmente um processo de inovação, tecnologias que hoje nós utilizamos no dia a dia, elas aconteciam lá fora, né? E vinham aqui para o Brasil na sequência. Então, quer dizer, uma startup muito bem sucedida deu certo lá nos Estados Unidos ou num país da Europa, e certamente ela chegava até o Brasil, chegava aqui o nosso dia a dia, né? Hoje nós temos uma condição globalizada, onde todo empreendedor que conseguir enxergar ali enxergar claramente qual a condição que as pessoas estão vivendo hoje, o que esse novo consumidor ele precisa no seu dia a dia, né? Então eu acredito que quem acertar conseguir enxergar para onde que esses hábitos estão apontando, certamente vai sair à frente, né? Então, como é que você enxerga isso? Como é que você acredita que as pessoas, as companhias vão sobreviver ou vão se sair melhor após esse cenário de crise? Eu acho que a crise, para mim, é uma oportunidade de reforçar a teoria da evolução, né, cara? Do Darwin ali. Então, não é o mais forte que vai sobreviver, e sim aquele que aquele que tiver a capacidade maior de se adaptar. E se adaptar significa dizer ou mudar o modelo de negócio, mudar um pouco o produto, baseado no comportamento, do novo comportamento do consumidor, como você estava falando. Então, a reflexão que o empreendedor tem que fazer aqui, junto com o time, é olhar assim, cara, o que é que pode acontecer pós-Covid, ou inclusive durante o Covid, que a gente pode fazer aqui, dentro do nosso produto, ajustar, para que a gente saia ainda mais forte. Então, aquele que tiver capacidade de adaptação e visualizar, e não estou dizendo que tem que ter uma técnica de visualização, simplesmente estar conversando com o teu cliente, olhar o que está sendo feito no mercado. Então, o cara não precisa ser Madre Teresa, que o cara não tem que ter uma bola de cristal. Ele só tem que estar atento, tem que conhecer o mercado, tem que ler, tem que se aprofundar, pesquisar, conversar, entrevistar, enfim. Esse cara, junto com o time dele, identificar as oportunidades, ele vai sair ele tem a oportunidade de sair mais forte da crise de como ele entrou, né? Mas esse relacionamento com o cliente, né? Porque tem fundamental, operações que foram impactadas diretamente pela crise. Nesse momento, o que o empreendedor deve fazer ali? Ele não tem que ficar de braços cruzados acreditando que a crise vai acabar e que as coisas vão voltar a ser como era antes, né? Eu acho que nesse momento, se o negócio dele não tem ali usabilidade junto ao seu cliente, ele precisa conversar diretamente, criar um canal de relacionamento com esse cliente para compreender o que o cliente dele precisa. E dessa forma ele consegue adaptar a operação dele, né? Mas sabe o que é um traço comum que eu vejo nos empreendedores? Pelo menos assim, alguns que vêm conversar comigo, é que ele é tão apaixonado pelo produto dele, tão apaixonado pela solução, tão apaixonado por tudo que ele criou, que é difícil para o cara mudar. Né? É difícil porque ele está tão apaixonado, ele não consegue enxergar, ele acha que o produto dele é o melhor do mundo e as pessoas que não estão entendendo o produto dele.
Então, acho que tem que ter essa humildade de falar assim, cara, por mais que a gente tenha tido uma ideia, por mais que a gente queira inovar, a gente precisa entender o que, que o nosso cliente quer, né? O que, que ele quer e adaptar o nosso produto para aquilo que ele quer, porque é ele que paga as contas, é por isso que é por ele que a gente está trabalhando, é por aquele problema, né? De querer resolver aquele problema que a gente está, não é por o produto. Tanto faz o produto para mim, na minha visão, eu sou um cara mais prático. Tanto faz o produto, eu só quero resolver o problema, eu só quero entregar uma contabilidade mais efetiva, eu só quero que o micro e pequeno empresário tenha sucesso. Se eu vou entregar isso de forma A, B, C ou D, tanto faz, na minha visão. O Se a produto ideia é o for meio, minha, né? for tua, for da equipe, tanto faz. Exatamente, o produto é o meio, né? O que importa nesse caso é a forma que você resolve o problema, a dor do teu cliente, né? No teu Exato. caso, por exemplo, contabilidade, ele pode contratar um escritório de contabilidade, ele pode procurar na internet ali algum contador, mas agora você tem uma solução ali que atende o teu cliente de ponta a ponta, você sabe quais são as dores do micro e do pequeno empreendedor, do pequeno empresário, né? Você consegue atender ele de uma forma que ele não consiga ser atendido em outros escritórios de contabilidade, né? Então, Sim. quer dizer, eu acho que conhecer bem o mercado, segundo, entender quais as necessidades do teu cliente, isso faz com que você desenvolva ali os processos de inovação que precisam ser desenvolvidos para você atender melhor aquele cliente, né? Acho que isso aí é um insight muito bom, seja para agora ou seja para um pós-crise, né? Eu acho que, como você bem disse, né? Na crise as oportunidades surgem, né? Na crise é a condição que a gente tem de compreender ali os processos de mudança e saber de que forma a nossa operação pode atender melhor o nosso cliente. Mas é o que Uhum. você colocou, né? Tem muito empreendedor que ele morre ali abraçado com o produto, com o serviço dele e se fecha muito no aspecto de adaptação, no aspecto de transformação, no aspecto de inovar aquilo que ele já tem diante das circunstâncias que foram ali impostas a ele, né? Acho que isso Uhum. é um problema muito grande aí para alguns empreendedores, sobretudo em momentos de crise, né? Fora essa questão também da cultura de gerar receita, né? Percebo ali que tem muitos empreendedores, ainda mais agora, que estão focados ali em crescer sua operação, isso é importante, mas crescer a operação sem um modelo sustentável de caixa, né, isso tende a abrir ali uma situação de problema, né? Ainda mais em Uhum. momentos de crise, né? Sim, sim, Isso sem dúvida. Sem é dúvida. A gente viu dentro de casa, assim, a gente reduziu praticamente a zero os nossos investimentos em marketing. E a gente continua crescendo organicamente, né? Então, a gente, de fato, construiu uma forma de que a gente sempre precisa investir em marketing e a gente continua vendendo. Porque a gente tem um brand awareness um pouco melhor, porque a gente tem clientes satisfeitos que possam indicar. Então, a gente conseguiu criar um motor que a gente não precisa botar dinheiro para esse motor funcionar, né? Eu acho que isso é importante para o empreendedor começar a pensar sobre isso, né? De que forma ele pode crescer sem precisar ele ficar investindo em Google, investindo em AdWords, em Facebook, etc, etc, etc. Porque a maioria das pessoas vem para mim e fala assim, eu vou qual que é o teu, eu pergunto, qual que é o teu plano de crescimento? Como é que você vai crescer? Qual que é o teu go-to-market? Eu vou botar aqui investimento em AdWords, em Facebook. Eu falei, não, puta, sabe? Ele vai colocar dinheiro, você nem sabe como é que ele faz organicamente. Tu precisa entender como é que tu vende sem precisar botar dinheiro. Uma vez que tu descobriu isso, tu pode acelerar com o dinheiro. Mas não põe potencializa, né? dinheiro para ver se cresce, né? Primeiro você começa a crescer organicamente, daí você coloca dinheiro para potencializar as tuas vendas. Exatamente. E o crescimento orgânico está muito alinhado com o posicionamento, né? A forma que as pessoas enxergam para a tua companhia, É, de que forma a tua companhia se torna atrativa para a resolução do problema dela, né? é. Então, esse teu insight aí é fundamental. Porque tem muito empreendedor que ainda olha para isso, né? Eu vou começar ali minha operação, vou botar um caminhão de dinheiro no marketing e aquilo vai gerar uma atração para depois eu pensar no orgânico. E você enxerga, eu também concordo com essa tua linha de raciocínio. Primeiro, focar no orgânico, né? A impressão, a Isso. marca, porque aquilo ali é o que você está resolvendo inicialmente o problema daquele grupo de pessoas, né? Aí sim, É, depois que você entende essas métricas iniciais, você potencializa essas métricas, que aí o resultado acaba sendo potencializado também, né? Isso é bem sim. bacana. Isso é bem bacana mesmo. Como é que você enxerga, Vitor, esse mercado de investimento, né? Porque eu venho conversando com alguns empreendedores que estavam ali já no roadshow, fazendo apresentações para alguns fundos, né? Para alguns investidores, e chegou esse momento de crise e aquilo ficou meio postergado, né? Você acredita que ainda é possível, nesse momento de crise, essas startups que estavam no momento de captação
conseguirem ter ali o resultado esperado? Como é que você enxerga nesse momento? Como é que você enxerga isso num cenário pós-crise, né? Tá bom, acho que durante a Pós-coronavírus. crise, eu acho que vai ter um período, né, que a parte de investimento vai mudar um pouco. Então, empresas que não têm um modelo de negócio, como você falou, sustentável, que não gera caixa sustentável, que não tem unit economics, vai ser muito difícil essas empresas levantarem capital. Muito, muito, muito difícil num período curto a médio prazo, né? Porque os fundos de venture capital, eles estão olhando e falam assim, cara, eu tenho que fazer um deploy do capital, mas eu vou apostar assim muito no cavalo, que eu sei que é um cavalo que come a melhor comida, que é um cavalo que tem uma estrutura. Então eles vão olhar por dentro do cavalo, vão olhar o DNA do cavalo. Então ele vai olhar a startup assim de cabo a rabo, e só aquelas que de fato, né, resolvem o problema, que tem fluxo de caixa, etc, 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 que todo mundo aqui a gente já repetiu umas 3 vezes isso, são aquelas que vão conseguir um investimento. E aí tem uma outra questão que as pessoas se perguntam, não, mas o VC, o fundo, vai vir com termos piores. Eu acho que não, os fundos não vão fazer isso, porque os fundos também jogam no longo prazo. Então, o fundo que vem agora aproveita esse período do Covid e põe termos ruins na mesa, ele vai se queimar com os empreendedores. Então, o empreendedor vai falar para o outro, não, cara, olha aqui, eu recebi um term sheet desse fundo aqui com termos horríveis. Eu falo, pô, então eu nem vou falar com esse fundo nunca mais, porque o cara vai querer me sacanear. Então, os fundos que olham para o longo prazo, eles vão continuar adotando os mesmos termos, mas eles vão ser um pouquinho mais criteriosos, né, em qual empresa investir e qual valuation, né, a avaliação, né, o valor da companhia que eles vão colocar dinheiro. Então, essas duas coisas eu acho que vão mudar um pouquinho, sim, mas vão continuar havendo investimentos. Inclusive, assim, nesse período já foram comunicados e noticiados alguns investimentos dentro desse período do Covid. Existem alguns setores, obviamente, que estão em alta, né, durante esse período de Covid, mas recentemente eu falei com o Romero, lá da Redpoint, né, e pedi ali, trocando uma ideia, pedindo a opinião dele. Ele falou o seguinte: Bruno, a questão é que o Brasil, ele já passou, ele passa tanto, o brasileiro está tão acostumado com crise, seja na política, seja crise econômica, né? Agora com a crise do Covid, né? Então o Brasil está tão acostumado com a crise que fundos internacionais olham isso como um ponto de oportunidade, né? Então acho que o empreendedor hoje ele tem que fazer o dever de casa. Se estamos vivendo na crise, adapte seu negócio, foca ali na taxa de crescimento, traciona o negócio, mesmo na crise, adaptando o modelo, para aí sim olhar para o mercado de capital, né? Para poder expandir, tracionar e expandir o negócio, né? Então, essa análise de fundos internacionais aqui para o Brasil é interessante, né? Porque tanta crise que nós já passamos aqui, mesmo assim, negócios continuam acontecendo, continuam surgindo, né? E aí você pega o mercado imobiliário, você pega negócios de mobilidade, né? Tantos negócios surgindo, quantos unicórnios aí aparecendo, né? Isso você pega aí de 2 anos para cá, né? Quantas empresas estão se reinventando, né? Isso é um movimento bem bacana, né? Então o Brasil está entrando muito nesse celeiro de inovação. Sim. Eu acho legal que eu conheço o Romero, acho legal o que ele está falando, mas fundamentalmente o fundo ele está olhando agora para o portfólio dele, né, das empresas que ele já investiu. Então, se as empresas que eles estão investindo não estão indo bem, o foco dele vai estar ali para ajudar aquelas empresas, né? E vai ter uma pressão enorme para ele fazer mais investimento, dado que o portfólio não está indo bem. Então, tem que contrabalancear isso. Então, eu não acho que é um oba-oba, não acho que o cara vai dizer, não, aqui os brasileiros, os caras são resilientes à crise, muito embora eu acho que a gente mas não, esse não é um fator. Eu acho que o fator você tem um puta de um negócio, você resolve um puta de um problema e você tem excelentes unit economics. Dado isso, as chances de conquistar um investimento nesse período são maior. E um outro ponto que eu acho que eu queria adicionar é assim, esse momento, embora você não esteja, né, empreendedores que estão escutando aqui, embora você não esteja fazendo uma rodada de investimento e você não está procurando, essa é a hora que você tem que botar a boca para fora e continuar falando com o investidor. Então, você tem que buscar o investidor e falar, cara, deixa eu te mostrar como a gente está indo na crise. Mesmo que você está indo bem ou mesmo que você está indo mal, você precisa continuar desenvolvendo relacionamento, porque é nesses períodos que a gente tem que dar a cara, é nesses períodos que cara, deixa eu te contar, pô, a gente não tá indo tão bem, ou pô, será que tu me ajuda? Inclusive, tu pode testar o fundo, ver se ele quer te ajudar mesmo, né? Porque o fundo não é só para colocar dinheiro.
Uhum. Então, eu tenho feito isso, eu tenho dedicado parte do meu tempo de fazer um update com alguns investidores. Fiz hoje um update mais cedo com um investidor. Falei, ó, cara, nós estamos aqui, essas aqui são as métricas, nosso plano para cá, para frente é esse. Mas a gente não está fazendo uma rodada de investimento, mas eu estou desenvolvendo um relacionamento. Todos os fundos que eu tenho recebi investimento, eu construí o relacionamento com eles uma rodada antes deles entrarem. Então, Sim, nunca eu construí o relacionamento, os caras entraram nessa rodada, sabe? Eu sempre estou rodando uma rodada, parece que eu sempre estou desenvolvendo um relacionamento uma rodada atrás. Então, se eu falo com alguns fundos hoje, não é porque eu quero para a próxima, de repente é para outra rodada. E às vezes exato. nós, como empreendedores, nós temos uma visão meio curta, né? Não, eu só vou falar com o investidor quando precisar de dinheiro. Aí eu acho que dói. Aí o investidor, Aí que surgiu os ele problemas, começa a em surgir ali o cima. problema, né? Você tem que falar pelo menos com seis É. meses de antecedência, pelo menos, né? Com 6 meses de antecedência, passar ali um Hum, reporte mensal, seja quanto, se o teu negócio está indo bem, seja se o teu negócio está indo mal, né? Se está indo mal, você apresentar ali quais são as alternativas que você está encontrando para superar aquele resultado negativo, né? O problema é que muito empreendedor só procura o fundo quando ele está precisando de caixa, né? Ou então é. quando o negócio dele está indo bem. Né? Tá indo bem, eu vou apresentar o report. Tá indo mal, eu esqueço que aquele investidor ali existe. Né? Isso é um erro muito clássico É. e muitos empreendedores batem nesse erro. Né? Você tem que procurar capital, investimento, quando você não está precisando do capital. Né? Porque se você procurar investimento quando está precisando do capital, é complicado. Porque É. relacionamento de investimento, você sabe muito bem disso, é um relacionamento como se fosse um namoro, né? Então, você tem que iniciar aquela conversa, tem que passar teu reporte, teu negócio tem que ser atrativo para o investimento, você tem que estar crescendo. Se não estiver crescendo, quais são ali as soluções que você enxerga para poder crescer o teu negócio, escalar o teu negócio, tracionar o negócio, né? E falando por esse aspecto, Vitor, quais são os KPIs aí que você considera fundamentais aí para toda a companhia? Ela deve focar e se concentrar. Bom, acho que varia um pouco, Bruno, de acordo com cada uma das indústrias, né? Uhum, Então, falando um pouco mais da minha indústria, que é por modelo de subscrição, uhum, onde os clientes pagam uma mensalidade, enfim, uhum, planos. A gente olha muito, obviamente, a receita recorrente, né, do mês, o quanto uhum. que a gente está adicionando de receita recorrente. A gente olha a nossa margem de contribuição, que é quanto que o cliente adiciona, né, consegue ajudar a gente a pagar os custos fixos. A gente olha a margem bruta, a gente olha o churn, que a gente chama que é o percentual de saída de clientes versus o total da base. Então, quantos clientes saíram esse mês, dividido pelo total de clientes que iniciou o mês. E aí a gente consegue dizer, ó, é X%, né, da nossa base está saindo. Porque esse número é legal, porque assim, se sair, por exemplo, 10% dos meus clientes, eu preciso crescer nesse mês 10% para eu continuar com a mesma base de clientes. Né? Então é uma análise muito, muito bacana para a gente ver qual é o mínimo que a gente tem que crescer para ficar flat na companhia. E aí eu acho que assim, esses são números que a gente olha outro também, que é o lifetime value, né? Que é o valor total que o cliente deixa junto na companhia pelo tempo que ele fica na companhia, né? Quanto que ele está adicionando no tempo total de vida dele dentro da companhia. A gente olha o ticket médio, né? Qual é mais ou menos o ticket que o cliente paga em sua média. Daí a gente olha para dentro da companhia. Então a gente olha turnover, quantas pessoas estão saindo, né? Seja voluntário ou involuntário. Então quantos a gente está demitindo, quantos pedem demissão. Isso a gente começa a olhar o quão bem a gente está gerindo as nossas pessoas, né? E como que a gente está sentindo o mercado também. Mas eu acho que se fosse falar assim, qual que é a linha, ou quais são as principais linhas que o empreendedor tem que olhar, sem dúvida é vendas, sem dúvida é receita, os custos fixos, os custos variáveis, o EBITDA, né, que é um pouquinho antes do lucro ali, Sim. e a geração de caixa. A geração de caixa é super importante, então não confundam lucro com geração de caixa, galera. Não confundam essas duas coisas, são coisas totalmente diferentes. Mas às vezes as pessoas olham só o lucro e acham que vão ter dinheiro para o mês seguinte, quando na verdade elas deviam estar olhando a geração de caixa para ver se vão ter dinheiro no mês seguinte, ou ver quais são as iniciativas que ela pode investir, né, no mês seguinte. Sim. Então eu daria essas principais métricas aí para olhar. Perfeito. Resumidamente, dentro do modelo SaaS, né, que é o teu modelo, eu diria CAC, LTV, churn, de repente o NPS também é
muito importantes para saber qual é o nível de aceitação da tua solução no mercado, né? Então, basicamente, esses indicadores. Muito bem, Vitor. Bom, como é que você enxerga daqui para frente os novos mercados, né? Quais são as verticais, saindo um pouco do nosso modelo de negócio, né? E isso envolvendo tecnologia ou não, quais são os setores que você acredita que tendem a se destacar bastante durante esse período de crise, na retomada ali da economia, né? A gente hoje consegue enxergar alguns, né? Agora, você acredita que educação à distância, entretenimento online, né, telemedicina, a health tech está surgindo fortemente agora por conta da telemedicina, né? Esses são os destaques atuais. Você acredita que o mercado ele vai ter ali uma retomada dos setores que hoje estão prejudicados? Bruno, é uma excelente pergunta, cara. Eu conheço muito bem do mercado que eu estou inserido, né? Então, mas falar de outros mercados, eu não me arrisco muito porque eu não sou um cara tão macro, né? Eu não olho toda a economia macro, etc, etc. Mas o que eu posso deixar aqui para agregar na tua pergunta é assim, o padrão de comportamento certamente vai mudar. Já está mudando. Né? Já está mudando. Então, como que em cada uma das áreas que os empreendedores que estão aqui nos escutando podem utilizar esse padrão de comportamento, essa mudança, para potencializar o negócio deles, né? Eu não sei se telemedicina vai funcionar ou não, não sei quais são os entraves que tem, burocráticos ou não. Uhum. Puta, eu não consigo falar sobre isso, mas eu sei que vai ter uma mudança do padrão de comportamento do consumidor. Vai ter mais compra online, sem dúvida. As pessoas vão fazer mais compra online. As pessoas vão ter mais reuniões online. As pessoas vão fazer mais lives. As pessoas vão entender que elas não precisam sair de casa para poder trabalhar. Né? Isso muda a economia, cara. Isso muda pra caceta, em todos os aspectos. Mas, puta, eu falar aqui uma bola de cristal, falar essa e essa, eu prefiro ter certeza que eu estou trabalhando muito bem na indústria que a gente opera, cara. Não, perfeito. Uma coisa que a gente enxerga hoje no mercado são novas experiências de consumo, né? A gente percebe aí instituição financeira fazendo ali propaganda para a terceira idade, algo que a gente não via antes, né? Então, acho que essa análise de novos hábitos de consumo diante do cenário atual, é importante essa análise, porque não importa o setor, né? Não importa o setor que esteja ali sendo operado, e sim a forma que as empresas, as marcas, independente do setor, elas estão interagindo com o seu consumidor, né? Então você percebe, o idoso ele não vai até agência. Se pegar um público da terceira idade, por exemplo, está acostumado a ir lá na agência ou na lotérica pagar uma conta. Então você vê aí instituições financeiras fazendo propaganda para esse idoso usar o aplicativo para pagar aquela conta, né? Algo que a gente não enxergava antes. Você fala, a gente está hoje num cenário de muitas lives acontecendo, né? E de uma forma bem diferente. Nunca na minha vida eu podia imaginar que seria interessante, assim, pega uma live aí de um artista com 3 milhões de pessoas, né? E você percebe que durante essa exibição dessa live, tem ali marcas interagindo de maneira indireta. Eu acho que isso está muito em alta agora, né? De que forma as marcas, as empresas podem estar interagindo com o seu consumidor, né? De uma maneira que possa estar favorecendo a sua interação. Onde que o consumidor está? Para onde esse consumidor está indo, né? Então, acho que quem conseguir enxergar isso, independente do setor, né, consegue sair à frente, né? O problema é que hoje a gente tenta primeiro desenvolver isso, muitos empreendedores tentam resolver primeiro ali tenta criar uma solução sem entender se aquela solução que está sendo criada vai estar agradando ou resolvendo um problema daquele consumidor. Eu acho que hoje esse consumidor está muito híbrido, né? Esse consumidor é um consumidor que antes, se ele não consumia tanto pela internet, no e-commerce, por exemplo, ele está consumindo demais agora, ele não tem outra opção. Né? A gente percebe aí, indústria do delivery, por exemplo, o setor de delivery, logística, está super em alta, então quer dizer, estourou isso, né? E um exemplo que eu gosto bastante de mencionar, eu venho mencionando esse exemplo direto, né, aqui nas lives, da Chef's Club, né? A Chef's Club é praticamente um modelo Sizer de assinatura, onde você obtém descontos, né, em restaurantes próximos a você. Então, quer dizer, as pessoas não estão indo no restaurante. Eu acho que esse é o exemplo, acho que mais claro aí para mostrar a adaptação do serviço, a adaptação do modelo de negócio diante daquela circunstância, né? Então, o Chef's Club, o que eles fizeram? Bom, os restaurantes que são parceiros deles, né, que eles têm ali a condição do desconto para o seu consumidor, eles estão pegando esses restaurantes e fazendo o delivery desses restaurantes. Então, quer dizer, mas Bruno, isso aí você encontra no iFood, encontra no Rappi, no Uber Eats, né? Mas a questão é a seguinte, o Chef's Club, eles continuaram com aqueles descontos que vão de 20% a 30%,
com o diferencial de ter aqueles restaurantes dentro ali das parcerias que eles detêm, né, fazendo delivery. Então, quer dizer, o core business dele não é o delivery, mas ele entendeu que se ele não coloca o delivery, ele não consegue estar atendendo o consumidor dele, por mais que ele disponibilize desconto, né? Então, isso, ao meu ver, é um exemplo clássico ali de adaptação, que é o que precisa ser feito, né? Morrer abraçado com o modelo de negócios, porque você acha que o negócio é interessante, quem tem que achar, quem dá as cartas nesse momento é o consumidor. Se você não molda ali a tua solução para atender melhor esse novo consumidor, atender o que ele realmente precisa, a tendência é o negócio ir para o buraco, inevitavelmente, né? Eu acho que essa Sem dúvida. é o principal, a principal visão aí hoje, é o principal insight que todo empreendedor precisa ter, né? Agora, quais são, Vitor, os próximos passos? Eu ainda contabilizei, se você puder passar. O negócio, você já tem um planejamento de crescimento fora Brasil? Como é que está o momento de vocês em relação à expansão ainda mais, né? E se tem alguma novidade dentro do modelo durante esse período? O que vocês estão pensando aí por hora? Sim, acho que muitas pessoas perguntam se a gente vai internacionalizar o negócio, se a gente vai para outras praças e países, né? Acho que a gente tem se mantido fiel ao nosso propósito, que é entregar sucesso ao micro e pequeno empresário brasileiro. E a gente acha que a gente ainda não está entregando o sucesso pleno da forma como a gente quer. Então a gente não vai ir para outros mercados enquanto a gente não entregar mais sucesso para o micro e pequeno empresário. A gente começou a entregar sucesso para eles, né? Mas a gente não tem ainda a escala que a gente acredita que a gente pode ter, a gente acha que a gente pode ajudar mais o micro e pequeno empresário. Então, a gente está sendo fiel ao nosso propósito e estamos dando foco naquilo que para nós é importante, que é o mercado brasileiro. E depois, porque é muito bonito a gente falar, nossa, eu vou para fora, vou fazer... aqui a Ana falando, vem para Portugal e tal. E a Ana já ouviu essa resposta minha. A gente vai se manter firme ao propósito da companhia, resolver muito bem o problema do empresário brasileiro que sofre e a gente quer ajudar ele cada vez mais antes de pensar em internacionalização. Então, para nós, o Ainda nosso mais foco nesse é aqui, momento, cara. né? Bacana essa tua visão, cara, bacana. Vocês estão no mercado, que 10 anos já? 9, 10 anos? Nós estamos no mercado, vai fazer 6 anos. 6 anos. E hoje vocês atendem quantas cidades aqui no Brasil? A gente atende 45 cidades. 45. Bacana. As 45 maiores aí. Bacana. Estabilizei hoje, está focado diretamente aí no micro e pequeno empresário brasileiro, né? Então, quer dizer, nem está no radar de vocês ainda pensar no processo de internacionalização enquanto esse objetivo não for ali concluído em 100%, né? Bacana isso, né? Porque a gente percebe que muito empreendedor, ele tem ali um certo êxito, né, dentro do mercado dele, ele já pensa em iniciar o processo de expansão, né? Sobretudo quando ele consegue ali um Series A, ou até mesmo uma rodada anterior, né? Muito pressionado por fundos de investimento que praticamente exigem que ele faça o processo de internacionalização ou expansão de forma muito agressiva, e ao meu ver isso é uma coisa muito nociva, né? Porque se você não está atendendo de forma ampla todo aquele mercado que você se predispôs a atender, não faz muito sentido internacionalizar, né? E pelo que eu estou entendendo, vocês estão focados muito nessa questão, né? Bacana, cara. Sim, além disso, né? A gente, claro, tem o nosso propósito para atender primeiro, isso é primordial, então vamos ficar no mercado brasileiro até a gente atender muito bem o mercado brasileiro. Mas, por outro lado, assim, tu pensar em internacionalizar é muito trabalho, é muito investimento, é legal para o ego, né? Falar, eu estou numa empresa mundial, etc., internacional e tal. Mas o fato é que você vai despender muita energia para colocar a operação em outro país. E aí tu vai se complicar. A gente tem um investidor nosso que fala assim, é melhor você fazer poucas coisas nota 10 do que muitas nota 7. E a gente acredita nisso muito também, assim, cara, vamos falar uma coisa muito bem, vamos resolver o problema do micro pequeno empresário brasileiro muito bem, nota 10, para daí depois a gente começar a pensar se a gente vai ter outros produtos, outros mercados, enfim. Então é um aprendizado muito, muito legal que eles compartilharam com a gente e a gente acredita nisso. Não, perfeito, cara. Sensacional mesmo. Acho que essa é a visão que todo empreendedor aí deve ter tem que focar muito nisso, né? Tem que resolver ali o problema que você se predispôs a resolver com uma nota 10, né? Com excelência. Senão nada faz sentido você partir para um processo de expansão, né?
Vitor, pô, tá sensacional essa live, cara. São Sim. vários insights aí que você tá levantando. Eu tenho certeza absoluta aí que o pessoal que tá aqui nos ouvindo tá curtindo muito, né? Tá absorvendo muito esses insights. Então, pessoal, essa live vai ficar gravada. Aqui o Instagram, ele tem um limitador de tempo aí de 1 hora. A gente está quase chegando, batendo nessa média, né? Então, se vocês tiverem alguma pergunta aqui para o Vitor, caixinha aqui com a interrogação vai ficar aberta aqui, tá? Para a gente escolher aqui uma pergunta ou duas. De repente, dá tempo de a gente fazer. Ótimo, Vitor. Cara, dentro do modelo de inovação, né, uma pergunta que eu recebi aqui para a nossa live é a seguinte: para inovar, é necessário ter ali uma plataforma tecnológica super avançada? Muitos empreendedores que querem começar a empreender na área de startups acreditam que para inovar é necessário ter ali uma super tecnologia, né? Então, assim, ao meu ver, a tecnologia é um meio para você resolver o problema, né? Então, você pode sim empreender, você pode sim inovar, e eu acredito que a inovação está relacionada no quão a sua solução vai estar resolvendo aquele problema que ela se predispôs a resolver, né? Isso é inovar. E quanto mais você resolver aquele problema, mais inovador você vai estar sendo, né? Então, o que você enxerga disso? Qual a tua opinião sobre isso? Cara, eu concordo com o que você falou. Não precisa ter uma tecnologia, então, para inovar, o cara acha que precisa passar anos desenvolvendo um sistema, enfim. Eu tenho dois viés, tá? Primeiro, contar um pouquinho da história de como é que foi a Contabilizei e depois, se eu fosse empreender de novo, como é que eu faria. Então, a história da Contabilizei a gente dizia que a gente fazia contabilidade online, que tudo acontecia automático, etc. Uhum. O automático, na verdade, era o Vitor varando à noite, fazendo as coisas para o cliente. Então, o cliente acordava, já estava tudo na plataforma, então a gente criou só um canal de comunicação pela plataforma, só que tudo que tinha que ser feito era feito manualmente pela gente. E o cliente achava que estava sendo tudo manual, quer dizer, tudo automático, enfim. E com o tempo, obviamente, a gente foi investindo, à medida que a empresa foi ganhando um corpo, a gente foi investindo em tecnologia, automatizando esse trabalho. Se eu fosse Uhum. empreender novamente, existem hoje, graças a Deus, muitas ferramentas gratuitas ou de baixo custo que o empreendedor pode usar para começar a plataforma dele, para começar a utilizar a tecnologia para entregar o valor. Então, às vezes, tu combina 2 ou 3 softwares e aí você começa a entregar um valor para o teu cliente. E aí, depois, se der tudo certo, aí começa a automatizar, começa a pensar em construir o teu software. O que, às vezes, eu vejo de erro, o cara quer inovar, ele quer construir o software dele, porque do jeito dele vai dar certo, e só vai dar certo se for do jeito dele, porque os outros softwares não atendem. A realidade é que você pode pegar um software que usa hoje, né, que atende parcialmente hoje, e complementar de forma manual, complementar de uma outra forma, que não necessariamente requer um custo alto de desenvolvimento. Exatamente, porque não adianta nada você. Hoje em dia tem muitas plataformas aí, open source, que você pode utilizar, mas não adianta nada focar na tecnologia no momento que você está começando, porque você não sabe para onde o negócio vai, né? Então, acho que para começar aí na jornada, tem que focar muito ali. Primeiro, entender muito bem o mercado que você está atuando, né? Entender de que forma a tua solução vai estar resolvendo o problema, aquela dor daquele mercado, né? E com base nisso, partir para uma validação. E para validar o modelo de negócio, você não tem, acho que aí é muito pelo contrário, você não tem que focar em tecnologia de ponta, né? Tem que focar ali em resolver, validar aquele mercado com uma solução muito simples, porque através da resolução desse mercado, durante um período, você consegue ali estar lapidando o teu negócio e aí sim, como você bem fez, né? Usar processos automatizados para potencializar ali aquilo que você se predispôs a fazer desde o início, né? Isso é bacana. Tem uma Sim. pergunta aqui, Vitor, que o Tiago fez. Existem critérios que indicam quando alguém está pronto para empreender? Eu acho que não é uma questão. Obrigado pela pergunta aí, Thiago. Eu acho que não é uma questão de você fazer um check in the box, assim, falar, não, então, se eu cumprir esses requisitos, eu estou pronto. Mas eu acho que fundamentalmente, cara, você precisa estar apaixonado pelo mercado que você quer entrar, você precisa estar apaixonado pelo problema que você quer resolver. Porque se você está apaixonado, você move montanhas, né? Então a gente sabe disso quando a gente está apaixonado por uma pessoa, que a gente move montanhas, a gente muda, a gente faz um monte de coisa porque a gente quer ficar com a pessoa. Então, a mesma relação eu trago para o negócio, né? De uma forma bem simples, bem prática. Eu tenho que estar apaixonado em ajudar a resolver determinado problema e atuar dentro dessa indústria. Porque daí tu vai encontrar N formas
de fazer com que isso aconteça, né? E além disso, é importante você estar apaixonado porque você vai enfrentar muitos obstáculos. Você vai enfrentar que nem eu, obstáculos das pessoas disserem que é impossível fazer, que não vai dar certo, vai ter dias difíceis, né? O empreendedorismo é uma montanha-russa. Então você tem que estar apaixonado para poder navegar nessa montanha-russa, buscar força, energia, resiliência nos dias que você receber um não de um cliente, receber algumas notícias ruins, para você ter força para subir de novo. Isso só acontece se você está apaixonado, cara. Se você quer. Então não entra, não faz, não vai empreender se você quer só ficar rico, se você acha que você vai ganhar dinheiro com isso, não faça. Faça se você estiver apaixonado. O resto, aí vai, né? Pô, você tem que entender da indústria, tem que conhecer tudo, pesquisar, ler. Aí tem um monte de coisas, mas todas elas derivam de você estar apaixonado pelo seu negócio, pelo mercado, pelo problema. Exatamente. Costumo dizer, não, você não tem que se apaixonar pela sua solução, e sim pelo problema, né? Quanto mais apaixonado para resolver aquele problema que você tiver, mais preparado você vai estar aí para encarar os desafios, os problemas do dia a dia e para aí vai, né? Bem bacana, legal. Cara, a gente está aí se aproximando para os minutos finais, temos 2 minutos. Eu gostaria primeiro de te agradecer, Vitor, teu tempo, foi super legal, você passou diversos insights aqui, tá? Mas eu gostaria que você fizesse suas considerações finais aqui para quem está nos ouvindo, sobretudo os empreendedores que estão aqui, né? Não, bom, Bruno, primeiro, obrigado pelo convite. É uma satisfação poder falar contigo e falar com o pessoal que está nos vendo aqui. Eu deixo os meus contatos para quem quiser, então pode me procurar no Instagram. Eu sou uma pessoa que tento responder todo mundo da melhor forma possível. Gosto de trocar ideias, gosto de tentar ajudar. Já fui muito ajudado, continuo sendo muito ajudado e tenho essa predisposição desde que, claro, minha agenda permita de eu poder ajudar. Muito obrigado pelo tempo, pela disposição. Espero ter colocado 1 ou 2 sementinhas na cabeça de quem estava aqui, né? Sementes positivas, sementes do bem. E é isso aí, é um prazer. Valeu, cara. Muito obrigado mesmo, Vitor. O negócio é esse. Com certeza você colocou algumas sementes aqui que quem está começando aí a trajetória vai aproveitar esses insights aí. Mais uma vez, cara, super obrigado. Pessoal, vocês estão aqui, muito obrigado pela audiência de vocês. Tem aqui algumas perguntas que ficaram, mas o nosso tempo está muito curto aqui. O Instagram limita 1 hora. Manda aqui para o Vitor, aqui no direct dele, ou então para mim, que a gente responde aí para vocês. Tá bom, Vitor? Mais uma vez, obrigado. Sucesso aí na Contabilizei, uma empresa que eu tenho uma extrema admiração. Parabéns aí. Vale. Muito obrigado. Valeu. Sucesso para Valeu, vocês cara. também.